Torto Arado, romance de Itamar Vieira Júnior, foi uma das obras selecionadas para o vestibular tradicional da Unimontes 2024, tanto para o grupo 1 quanto para o grupo 2. Foram cobradas 2 questões em cada prova, ou seja, 4 questões ao todo de Torto Arado. Você que se preparou com o nosso estudo entre a faca e a forca, um céu de fitas, ou com o nosso caderno de questões, deve ter percebido o quanto que nós somos certeiros na análise da obra. Vamos aqui comentar as questões. A primeira foi essa aqui, a questão de número 11 do grupo 1. Estamos tomando como referência o caderno de questões de biológicas. Leia o fragmento do romance Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, para responder a questão. Diziam que se a terra era do dono, ele é que poderia dizer o que poderia ser feito. Sempre havia sido assim, não havia motivos para mudar agora. Outros estavam cientes de seus direitos. Há bastante tempo, muitos antes da morte de Zeca Chapéu Grande, Severo e outros trabalhadores traziam informações sobre as permissões negadas aos moradores da fazenda. Muitos nunca estiveram conformados com os interditos, mas durante muito tempo foi necessário permanecer quieto e submisso para garantir a sobrevivência. A partir do fragmento extraído de Torto Arado, assinala a alternativa correta em relação ao contexto histórico e social em que se passa a narrativa. A obra retrata a vida urbana no Brasil contemporâneo, abordando as lutas sociais nas grandes cidades. Errado, nós não temos grandes cidades. A história se ambienta na Chapada Diamantina, no interior da Bahia. A narrativa se passa durante o período colonial. Errado, é o Brasil do século XX. A obra traz imagens temporais do final do século XIX até meados do século XX. O livro retrata a vida dos imigrantes europeus no Brasil. Não, os personagens são essencialmente afrodescendentes. O gabarito tem que ser aqui, obviamente, a letra D, né? O romance é ambientado em uma fazenda no interior do Brasil e reflete as relações de poder e desigualdade no campo durante a segunda metade do século XX. É essa aqui. Essa fazenda é a Fazenda Água Negra, certo? E aí nós vamos ter esse interior do Brasil aqui, vai ser a Chapada Diamantina, na Bahia. Então, uma questão bem simples, né, de contextualização da obra. O fragmento era apenas ilustrativo, na verdade você não precisaria do conhecimento do fragmento. O fragmento foi só ilustrativo. Então, gabarito da questão 11 do grupo 1, letra D. Questão 14. Analise as seguintes afirmativas acerca da obra Torto Arado. O romance faz uso de uma estrutura narrativa composta por diferentes narradores para contar a história de uma família no sertão baiano. Sim, né, nós temos aqui a família de Zeca Chapéu Grande, diferentes narradores. Lembrando que nós temos 3 narradores, né? 3 narradores aqui. A Bibiana Belonícia e Santa Rita Pescadeira. Então a questão 1 está correta. O narrador masculino apresenta uma visão imparcial dos fatos, uma vez que a narração ocorre em terceira pessoa. Não, a narrativa é em primeira pessoa. E não há narrador masculino, a narrativa é guiada por personagens femininas. As irmãs Bibiana e Belonícia alternam-se no romance como narradoras em primeira pessoa, revelando diferentes aspectos de suas histórias. Sim. Certo? Faltou aqui nessa 3 inserir a Santa Rita Pescadeira, mas isso não torna a questão errada. Primeiro nós temos a Bibiana, depois a Belonícia. Então a questão 3 está correta. Bibiana no capítulo 1, o capítulo Fio de Corte, o capítulo 2 com Belonícia, Torto Arado. O uso de um narrador observador pode descartar, o narrador não é observador, o narrador é em primeira pessoa. No romance, evita que o leitor se identifique com os protagonistas e direciona a atenção para aspectos históricos do sertão. Não. Óbvio que existem leitores que podem ter se identificado com algum personagem. O narrador é em primeira pessoa. Portanto, gabarito letra C, aqui. Então, essas foram as 2 questões de Torto Arado, do grupo 1. Questões que nós trabalhamos nas nossas obras, né, tanto no nosso livro de análise quanto no caderno de questões. Fizemos questões bem análogas. Da mesma forma aconteceu aqui com o grupo 2. 2 questões, vamos comentá-las aqui. Na obra Torto Arado, o enredo é organizado de forma não linear. Nós temos, né, a perspectiva psicológica,
Tal característica possibilita que a narrativa mescle recordações e fatos do passado que influenciam o entendimento da vida atual dos personagens. Acerca dessa característica da obra escrita por Itamar Vieira Júnior, é correto afirmar que ela possibilita destacar a influência da ancestralidade na construção da identidade das personagens. Nós percebemos que existe toda uma memoração do passado, referências históricas, a história da avó Donana, de Zeca Chapéu Grande, a narrativa da Santa Rita Pescadeira. Santa Rita Pescadeira retoma essa ancestralidade afro, isso é muito importante. Demonstrar que o presente está totalmente desvinculado das memórias das personagens, jamais. O presente só existe porque nós temos um passado e a nossa construção presente, obviamente, depende do que fomos no passado ou daqueles que foram no passado para ser quem somos hoje. Retratar o tempo presente como única influência na construção das personagens, não. O passado, a nossa ancestralidade é importante. Reduzir a importância do passado, já que focaliza o progresso das personagens, não reduz. Então percebam que a letra B, C e D, elas descartam o passado, né? Enquanto que a letra A é a única que reconhece essa importância da nossa ancestralidade afrodescendente. Gabarito, portanto, é a letra A. E a outra questão que caiu no grupo 2, a questão 15, em Torturado, o regionalismo crítico se manifesta tanto por meio do cenário e da linguagem, quanto por meio das experiências de opressão e resistência vivenciadas pelas personagens. Assinala a narrativa que apresenta um recurso estilístico utilizado pelo autor para destacar a luta por justiça na comunidade de Água Negra. Use uma linguagem formal com a presença de diálogos que não privilegiam a colocalidade, o que confere verossimilhança ao texto. Nós temos uma linguagem formal, mas nós temos sim essa linguagem coloquial também. Itamar Vieira Júnior, ele mantém a verossimilhança justamente por trazer características regionais, né? Então, não pode ser essa letra A. O uso de uma estrutura narrativa linear, não é linear, que não aborda profundamente os personagens, as suas bagagens culturais e seus traumas. Não, muito pelo contrário, o que mais temos são traumas. Nós temos a individualidade, a subjetividade dessas personagens sendo retratadas em Torturado através das narradoras aí, Bibiana Belonísia e Santa Rita Pescadeira. A alternância de vozes narrativas que possibilita diferentes perspectivas sobre a opressão e a resistência, tornando a narrativa mais densa, essa é a resposta correta. A abordagem superficial da vida rural, com predominância da descrição dos problemas urbanos, não tem urbano. O único momento urbano que nós temos lá assim explicitamente é quando as meninas cortam a sua língua e vão ser tratadas lá na cidade. Elas até comentam, né? A gente nunca viu tanta gente branca, em Água Negra só tinha essencialmente pessoas pretas. Muito bem, então gabarito letra C. Essas questões, né, foram questões cobradas com a leitura bem coerente com as nossas análises. Você que gabaritou a prova de literatura através dos nossos estudos, ou com o nosso estudo impresso, ou com o nosso caderno de questões e-book, ou até mesmo apenas aqui com nossas aulas, nossos comentários de questões, nossos resumos animados e as questões que propusemos no nosso site, né? Se você puder, né, nos deixar aqui um feedback nas nossas redes sociais, aí que está o nosso Instagram, ou no livro de visitas do nosso site, ficaremos muito agradecidos. Estamos torcendo pelo seu resultado, sempre à disposição. Eu deixo aqui os meus abraços genuínos.